Agora olhamos a questão do género na educação, um tema que tem motivado o debate público, mas também envolto em sensibilidades ideológicas. Está connosco o Diogo Costa Gonçalves, é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. A Congregação da Educação Católica publicou este documento, Homem e Mulher os Criou. Tenta a Igreja Católica e quer definir a especificidade do género como elemento diferenciador, não é? Homem-mulher e da complementaridade que daqui nasce entre ambos. Entretanto, vivemos dias marcados por discussões diversas nesta área. Fala-se da ideologia de género, fala-se de tentativas de reduzir as identidades a opções pessoais ou construções sociais. É uma realidade algo difícil, movediça, digamos assim, para a qual as pessoas têm que ficar atentas. Muito obrigado pelo convite. Sim, de facto é, e o documento da Conferência da Congregação para a Educação Católica assinala-o muito bem. Há que distinguir claramente entre aquilo que é o género enquanto ideologia e enquanto instrumento conceptual de análise sociológica, política, jurídica da sociedade, e enquanto instrumento também de modificação de injustiças sociais concretas. O que está em causa nesta discussão não é, por isso, essas causas justas com as quais todos estaremos de acordo, a igualdade entre homens e mulheres, de acesso ao trabalho, à educação, aos bens de saúde, etc., mas sim uma nova resposta à pergunta ao que é o homem, marcada por uma construção, por uma ideia da masculinidade e da feminilidade como produtos puramente culturais, livres e independentes da realidade biológica, e que esta sim é uma construção ideológica que se está a querer impor na educação e para a qual todos nós temos que estar preparados e com espírito crítico. Quase forçar a evidência científica. Quase forçar contra a evidência científica. Não é? Um dos problemas básicos de uma ideologia é justamente que tem sempre uma relação com a realidade muito controversa. Podíamos dizer que numa estrutura de pensamento ideológica, quando a realidade não está de acordo com a ideia, não é a ideia que é corrigida ou que é posta em causa, é a realidade que precisa de ser modificada. E por isso, nesta nova perspectiva do que é o homem, nesta construção da ideologia de género, se por acaso as premissas da ideologia de género são negadas empiricamente pela própria biologia e pela própria realidade do masculino e do feminino, então há que alterar a realidade, modificá-la e de forma agressiva, se for necessário, desde alterações legislativas a imposições doutrinárias, etc. A Igreja é clara no entendimento desta questão. Os próprios bispos em Portugal já tinham publicado também uma nota relativamente a este tema, e onde se parte realmente da diferenciação sexual como o elemento constitutivo da diferença, não é? E consequentemente, da complementaridade. É essa a linha doutrinal da Igreja Católica? Sim, a Igreja Católica tem ou conserva uma verdade sobre o que é o homem e uma visão antropológica sobre o que é o homem riquíssima, não é? E compreende a sexualidade como um elemento constitutivo da pessoa humana. A pessoa é masculina, ontologicamente feminina, e por isso a sua sexualidade não é um apêndice ou um acidente que se agrega a um sujeito. A ideologia de género propõe uma visão da sexualidade radicalmente distinta. Vê a pessoa como uma realidade neutra, do ponto de vista da identidade sexual, que depois, acidentalmente, tem hoje uns genitais masculinos, amanhã uns genitais femininos, consoante quiser, e que a sua construção de masculino ou de feminino é puramente cultural, ditada por um processo educativo de uma maioria reinante e que nada tem que ver com a sua biologia. Estas formas de conceber a relação do sujeito com o seu próprio corpo, isto é, a ideologia de género vendo o corpo como um objeto possuído pelo sujeito independente da pessoa. A antropologia cristã clássica vendo o corpo como integrando o sujeito e constitutivo do próprio sujeito, são visões antropológicas que neste momento estão em guerra e são abertamente inconciliáveis. E começam a invadir determinados setores, nomeadamente o âmbito educativo, estatal, começam
a ganhar algum relevo, reforçando depois esta situação confusa ou indefinida, e quando isto toca à educação das novas gerações, as coisas são particularmente graves, não? São particularmente graves porque são um atentado quer às novas gerações, quer ao direito dos pais, não é? A Constituição da República Portuguesa garante que o Estado não pode orientar ideológico ou filosoficamente o ensino, e o que nós estamos a observar neste momento é uma orientação ideológica e filosófica do ensino, porquanto não estamos a ensinar apenas o respeito pelo outro, o que estamos a ensinar é o que é o homem e o que é a mulher. E é preciso dizer com muita clareza que não compete ao Estado dizer a nenhuma pessoa, a nenhum pai, a nenhuma criança o que é um homem e o que é uma mulher. E que para educar na tolerância e no respeito pelos outros não há que definir o que é o masculino e o que é o feminino. Sempre que encontramos este posicionamento nas últimas alterações legislativas que estão em debate, inclusivamente com pedidos de declaração de inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional, o que está em causa, de facto, é um adoutrinamento ideológico do ensino que os pais têm que resistir, porque somos os principais e os únicos educadores dos nossos filhos. O que é que as pessoas podem fazer perante isto? Estarem informadas, não olharem para o lado, pensando que isto é uma realidade de suma menos importância, porque em causa, a médio e longo prazo, está em jogo alterações profundas na linha de valores e ética da estruturação das sociedades. Sobre esse aspecto, eu creio que o documento da Congregação para a Educação Católica propõe um conjunto de medidas que são muito interessantes e que respondem, no fundo, à questão que me coloca. Muito sumariamente, se analisarmos o documento, há 2 ou 3, 4 pontos muito interessantes. Um deles é, primeiro, a primeira atitude, espírito crítico. Isto é, perceber o que é que está a acontecer, não ficarmos apenas pelas ondas do oceano, mas perceber o que é que está a ocorrer na história do pensamento, na profundeza do oceano, conseguir separar muito bem entre aquilo que são causas e reivindicações justas, compreensíveis, com as quais todos estaremos de acordo, a igualdade radical entre homem e mulher, o respeito incondicional pela pessoa humana, a igualdade de acesso à representação em cargos políticos, económicos, sociais, culturais, etc., separar isto daquilo que são construções filosóficas e antropológicas com as quais não temos que estar de acordo e com as quais, aderindo a elas, vamos destruir o próprio tecido social. E depois disto, propõe este documento que, identificados as convergências das causas justas, se proponha um diálogo da razão. E aquilo que se nota é que sobre esta matéria há muito ruído emocional. Há uma enorme discussão emotiva onde os argumentos da razão parece que claudicam e que não estão presentes. Por isso, pensar com a razão, utilizar a razão para perceber qual é a verdade sobre a pessoa humana e, por fim, propor a riqueza enorme que é a antropologia cristã, a riqueza enorme da teologia do corpo de João Paulo II, a riqueza enorme que nos foi legado por este Ocidente cristão, que é a própria invenção do conceito, entre aspas, do conceito de pessoa, propô-la sem medo, sabendo que estamos a oferecer a todos a melhor antropologia e aquela que respeitará mais a integralidade do homem. Diogo Costa Gonçalves, muito obrigado por nos ter aqui falado desta questão que está na ordem do dia e que merece clarificação e estudo aprofundamento, espírito crítico, não é? Para que se perceba também o alcance das coisas. Obrigado por ter vindo até nós.